todos, sejam bem-vindos na aula de hoje. Eu trouxe aqui um tema dentro do estudo de funções de duas variáveis, o tema diferenciais de funções. Esse assunto ele já foi visto, tratado lá no curso de cálculo 1 para funções unidimensionais. Então aqui eu vou abordar esse conteúdo dentro de funções em especial de duas variáveis. Mas para tal, eu vou mostrar aqui primeiro, ou relembrar o que foi visto lá para funções de uma variável. Por quê? A ideia que nós vamos trazer para funções de duas variáveis é a mesma utilizada para funções de uma variável. Então, se nós recordarmos e entendermos este conceito aqui, fica fácil entender, no caso, para funções de n variáveis. Então vamos lá. Inicialmente eu vou considerar uma função qualquer, aqui, que eu vou chamar aqui de f de x, que já sabemos, isso aqui é o meu y. Onde eu vou tomar um ponto aqui, um ponto qualquer, e vou chamar de x0. Mas eu sei que para um determinado x0 eu tenho um f de x0. E um outro ponto aqui, qualquer, que eu vou chamar de x1, onde x1 é um novo valor após um acréscimo, né? Após uma variação em x. Para um x1, eu vou ter também aqui um f de x1. Bom, só para recordar, x1 aqui é um x mais um ΔX, né? x0, desculpa, x0 mais ΔX. Consequentemente, eu sei que daqui para cá é ΔX. E daqui para cá eu já sei que é ΔY. Ou seja, o quão eu variei aqui um determinado x e obtive uma variação em y. Bom, tudo bem? Vamos lá. Então, olhando para essa figura aqui, o que é que eu sei? Bom, se eu traçar uma reta tangente a esse ponto, vou traçar aqui uma reta tangente e vou chamar de R. O que é que eu sei? Eu sei que a inclinação dessa reta tangente, esse f de x, é dy dx. Ou seja, daqui eu sei que dy é f de linha de x dx. Essa informação a gente já conhece. O nome disso aqui é diferencial de f. Então, dy é a diferencial de f. Tá? Então, essa primeira informação aí, eu já tirei olhando para o gráfico. Mas a segunda pergunta, é a diferencial de f, e outra, e dx é o diferencial de x. Tá? Eu tenho essa informação e tenho essa. Mas quem é essa diferencial de f? Onde é que está localizado aqui esse diferencial? Note que, olhando para cá, vou chamar aqui um ângulo qualquer θ, a tangente de θ, que é a inclinação da reta tangente, eu tenho como f de x no ponto que eu adotei aqui para calcular a inclinação da reta tangente. Ou seja, essa reta tangente está tangente a esse ponto x0, f de x0. Por outro lado, olhando esse triângulo aqui, o que é que eu sei sobre esse tangente de θ? Eu sei que é o cateto oposto, né? Tangente de θ é o cateto oposto, que eu vou chamar aqui de YA até um certo YB, esse segmento, então YA, YB, segmento, sobre o cateto adjacente, que é ΔX. Para valores, note que aqui dentro desse triângulo, o ΔX, né, para valores bem próximos, né, de x0, ou seja, esse valor for tão pequeno, né,
porque uma boa estimativa através de uma reta tangente, né, ou seja, uma aproximação linear dessa f de x através de uma tangente, ela é boa quando nós pegamos valores próximos a x0. Né? Então, ou seja, se o delta x tão pequeno, eu sei que delta x, isso aqui é igual a dx. Então, essa igualdade aqui, né, isso é dy dx, e isso é y de AB, um segmento, sobre dx. Ou seja, conclusão, isso é verdade se somente se dy for igual a o segmento y até yb. Então, onde é que está? Está aqui, ó, né? Então, dy, o diferencial, gente, é esse pedaço em vermelho aqui. Isso aqui é o dy. Conclusão. Né? Vou adiantar um pouco a folha aqui. Conclusão. Primeiro, podemos tirar daqui. Delta y representa a variação da altura. Né? Representa a variação da altura. Que altura? A altura da curva. Altura da curva. Y, f de x. Guardem bem essa informação. Então, delta y, isso é um incremento. Né? Incremento. Ele nos dá a variação da altura da curva. Desse ponto até esse ponto. E a segunda informação, ou conclusão, que dy representa, vou colocar aqui, representa a variação da altura da reta R, né? Aqui é da curva e dy é a variação da altura da reta. Voltando aqui, ó, que reta? A reta é reta tangente. Representa essa variação. Ok? Então guardem bem essa informação aqui. Nós vamos precisar da ideia que está por trás disso para funções de duas variáveis. A ideia, o cálculo de diferenciais, desculpa que eu bati na câmera, o cálculo de diferenciais, ele é importante também para estimar erros de medidas, né? Depois em próximas aulas posso fazer uma aplicação para fazer vocês verem na prática como é que funciona essa estimativa de erro, ok? Mas na aula de hoje ainda eu vou fazer um exemplo mais rápido tratando dessa diferencial em funções de duas variáveis. Então vamos lá. Entrando no contexto de duas variáveis. Função de duas variáveis. Ok? Vamos entrar dentro do contexto. Primeira coisa que nós temos que guardar bem é que as diferenciais dx e dy são definidas, né? Dx e dy, elas são definidas como variáveis independentes. Vou botar aqui variáveis independentes. Tá? Independentes. Primeira informação. E o que isso quer dizer? Se são variáveis independentes, isso implica dizer que a diferencial dz, que agora nós vamos tratar de duas dimensões, lembrando que z é um f de xy, ok? A diferencial dz é chamada então diferenciação total. dz é uma diferenciação total. Ok? Algumas vezes vocês podem ouvir qual é a diferenciação total de uma função de duas dimensões. Tá? Na verdade é o dz. É o dz do ponto de vista que eu vou mostrar para vocês de duas, né, o sentido aqui de uma variável, mas vou mostrar no sentido de duas variáveis. Para a gente começar a construir isso, então eu vou mostrar aqui, né, desenho aqui, uma figura
uma superfície no espaço tridimensional. Ok? Então vamos lá. O que é que eu tenho aqui para a gente entender o que é um diferencial em duas dimensões ou em duas variáveis? Eu tenho uma superfície aqui, tá? Essa superfície é uma superfície formada por f de x, y. Eu desenhei esse paralelepípedo aqui só para dar a dimensão aonde está o ponto, de varia de onde para quanto, não? Aqui eu estou pegando um ponto aqui é AB, aqui em cima é o f de AB. Então essa distância aqui é f de AB. Esse pontinho aqui em cima é o ponto AX, BY e f de AB, que é o Z, né? Coloquei aqui um plano tangente, esse vermelho, esse plano tangente a esse ponto aqui. Então, se eu retratar a ideia lá, esse pontinho aqui em cima é o meu A, é o mesmo valor que mais uma variação em x, né, que está aqui. O A mais uma variação em x. Esse outro ponto, essa outra coordenada desse ponto é um B mais uma variação em y, né? O B está aqui, cadê B? Mais uma variação em y, certo? Ou seja, mais uma variação, é o delta y. E o f de A mais variação, e a coordenada B mais a variação, né? A coordenada em Z aqui. Então, esse pontinho aqui. Então, se nós lembrarmos do que eu acabei de mostrar, quem é o meu DZ aqui, né? O meu DZ é a variação, lembrando que o plano tangente ele é uma aproximação linear em torno desse ponto. Então, esse plano tangente aqui, quanto mais próximo do ponto, melhor é a estimativa que nós temos em relação ao plano tangente. Então, quem é esse DZ? Né? Quem é o DZ? O que é que nós sabemos? A gente sabe que, vamos lá, vai guardando essa figura, para valores bem próximo a AB, a gente sabe que o ΔX é aproximadamente dx e o ΔY é aproximadamente dy. Então, sabemos que dy, isso aqui vai ser nosso ΔY, que é y menos b. Assim como dx é o nosso ΔX, que é o x menos a. Então, quem é o plano? Qual é o plano tangente aqui, a aproximação linear em torno de AB? O que é que a gente sabe? A gente sabe que essa equação, a gente já viu na aula anterior, ou seja, uma linearização em torno de um ponto, que é o f de AB, né, mais a derivada parcial de f, né, em AB, vezes x menos a. X menos o ponto, que é o deslocamento, mais f de y em AB, derivada parcial de f em y menos b. Como a gente sabe, para valores bem próximos da linearização, isso aqui é dx, e isso aqui é dy. Ou seja, isso daqui, no final das contas, se nós lembrarmos lá, é o nosso DZ. É isso que é o diferencial em função de duas variáveis. Só você lembrar, né, que para uma variável, o diferencial dy é f' vezes dx. Como eu tenho aqui duas variações, né, eu tenho tanto uma variação em y como uma variação em x, o meu dz, minha diferencial dz é exatamente a variação que eu tenho em x combinado com a variação que eu tenho em y. Logo, né, eu já posso adiantar aqui que f, que isso daqui, né, que na verdade, é uma maneira de reescrever a equação do plano tangente através do diferencial. Percebam isso, né? Então, como isso aqui, na verdade, é uma aproximação do plano tangente, quando a gente determina esse plano próximo do AB, isso aqui é uma estimativa, né? Então, essa equação aqui, linearizada, né? Ou seja, essa equação do plano, ela é uma aproximação feita de que forma?
o f de AB mais a variação, essa altura, né? Essa altura que o plano sofre em relação ao ponto AB. Né? Assim, tu pode olhar pela equação, né? Se você pegar o ponto f de AB mais o diferencial, né? Você tem, né, o f de AB, aqui, f de AB mais o diferencial, a gente tem exatamente a equação do plano tangente a esse ponto. Ok? Então, essa é uma maneira. O que é que nós tiramos dessa informação? Tiramos que isso daqui é o diferencial, né? Isso aqui é o dz, e que essa equação do plano nós já tínhamos visto através dessa equação, que na verdade isso aqui é esse pequeno dz, né? Esse pequeno elemento aqui de variação. O ΔZ, se você olhar aqui, é a altura do ponto, né? Desse ponto para esse, né? Ou seja, então esse dz aqui a gente chama o nome também de, isso aqui é um incremento, né? Em z. O ΔX é um incremento em y, ΔY é um incremento em y, e o ΔX é um incremento em x. Então, a definição de um diferencial no plano é isso aqui, né? Definição. Então, definição, tá? Qual é a definição? O dz, nada mais, nada menos, né? O diferencial em z de uma superfície é a derivada em z, que é f é z, né? Derivada em z em relação a x, ok? Vezes dx, que isso aqui é o dx, mais derivada parcial em z em relação a y, vezes dy. Que isso nada mais, nada menos, né, do que a equação do plano tangente, se nós soubermos, né, quem é o dz, também pode-se obtê-la. Conclusão, né, o que é que podemos concluir daqui? Podemos concluir que dz, ΔZ, o incremento, ele representa a alteração da altura da superfície, né? Superfície f de x, né? Então dz representa a altura, a variação dessa altura, né, da superfície, e o diferencial y representa, ou seja, diferencial dz, o diferencial da curva da superfície, representa a altura do plano, né, a altura do plano tangente, né, ao passo que nós estamos levando em conta uma aproximação no ponto AP. Ok? Então, espero que tenha o conceito por trás desse estudo tenha ficado claro. Então, guardem bem, que nós vamos fazer um exemplo aqui mais direto, tá bom? Para retratar esse conceito aí. Aproveitando aqui a folha, então vamos lá. Exemplo, tá? Vou fazer um exemplo aqui. Exemplo. Bem rápido. Vamos supor que eu tenho uma superfície Z, que eu chamo aqui de f de xy, igual a x ao quadrado mais 3xy melhor que um menos, y ao quadrado, tá bom? Então, para não esquecer, isso aqui é um menos. Bom, a pergunta é, quem é o diferencial dessa função? A segunda pergunta, se x varia de 2 a 2,05 e y varia de 3 a 2,96, você compare ΔZ, né, e dz. Ou seja, está pedindo para a gente calcular também quem é esse ΔZ. Solução, como é que resolve isso? O dz
A gente já sabe pela equação aqui de cima, né? Basta derivar parcialmente z em função de x, vezes dx, né? Derivar a parcial em z em y e calcular vezes dy. Então, se eu pegar aqui, vamos ser um pouco mais breve, eu tenho, quem é derivada primeiro em x, de z em x? Derivando isso aqui em x vai ficar 2x, y passa a ser constante, então fica mais 3y, né? Derivei parcialmente. Derivada de y é zero, porque eu estou derivando em x, vezes dx. Vezes dx, mais a derivada parcial de z em y, derivar isso aqui em y, então isso aqui vai ser zero. Derivada disso em y vai ser 3x, ok? Menos derivada em y, menos 2, y, vezes dy. Mas quem é dx? Quem é dx? A gente sabe que dx, os valores, estamos trabalhando com valores, com variações pequenas, né? 3 a 2,96, 2 a 2,05, nós podemos estimar dx como igual a ΔX. Quem é o ΔX aqui? Olhando para cá. Em x é o final menos o inicial. Então vai ficar 2,05 menos 2 é 0,05. Né? Quem é o dy? dy é o ΔY, pela mesma razão. Então, 2,96 menos 3, menos 0,04, que é o final menos o inicial. Dessa forma, com essas informações, eu tenho que o meu diferencial dz, né, vai ser 2x mais 3y vezes dx, 0,05, mais 3x menos 2y vezes menos 0,04. Bom, fazendo essas contas, uma coisa importante, o diferencial em relação a que ponto? Qual o ponto de partida? Em relação ao ponto 2, 3, que é onde é como se nós estivéssemos imaginando aqui, né, esse ponto de partida, né, o inicial. Então, o que é que nós temos? Que esse dz vai ser aplicar o valor 2 e 3 aqui. Onde tem x aplica 2 e onde tem y aplica 3. Então vai ficar 2 vezes 2 mais 3 vezes 3, né? Aplicando aqui, vezes 0,05 mais 3 vezes 2 menos 2 vezes 3 vezes menos 0,04. Fazendo essa conta, isso aqui é aproximadamente 0,65. Ok? Ou seja, esse diferencial de f de x, y, isso é como se fosse esse pedacinho, o quão o plano tangente variou em relação à horizontal. E quem é, vamos para o 2, e quem é o incremento, ΔZ? Né? ΔZ, então eu sei que é o Z final, é o F de AB final, né? Então ficaria o F de 2,05 e no ponto I2, desculpa, aqui ó, X inicial, X final, né? Y inicial e o Y final. Então, o final, né? O F de X final é esse e o Y inicial e o Y final, desculpa, é esse, né? Então, 2,96. F de 2,05 e o 2,96 menos o F de 2,3, né? Que é o ponto questão inicial. Então, se eu jogar esse 2,05, que é o valor de x,
e esse ponto, esse valor, que é o valor de y, aqui dentro, jogando aqui dentro, né? E jogando 2, 3 também aqui dentro, fazendo a conta, eu vou ter aí os seguintes valores, tá? Eu vou ter, fazendo logo essa subtração para ser mais rápido, 0,6449. Tá? Façam isso, né? Isso é uma questão de algebrismo. Se você pegar esse valor de x e de y, colocar lá no valor da superfície e subtrair do valor aplicado ao valor 2, 3 lá na superfície, vai dar aproximadamente y. Aproximadamente isso. Conclusão. Eu tenho o dz aqui, né? É 0,65, né? E o ΔX, o ΔZ é 0,6449. Isso quer dizer o quê? Que eles são aproximadamente iguais, né? Só que, porém, note que o DZ ele é até mais simples de calcular. Tenta fazer as contas para você ver. Então, se de uma maneira bem lógica aqui, né? Esses valores são bem próximos, então quer dizer que é uma boa estimativa que nós temos do plano tangente, né? Do plano tangente, usando o plano tangente e usando o próprio valor da superfície. Quer dizer que, né, nosso plano tangente pode nos dar uma boa estimativa, né? Pode usar como modelo nesse ponto aqui 2, 3 em questão, porque tanto o DZ como o ΔZ, eles são bem parecidos. Então, quer dizer que esse plano tangente aqui, essa superfície, quer dizer, ela linearizada, ela dá uma boa informação aqui. Então, muito obrigado aí pela participação. Espero que tenham entendido. Boa sorte, bons estudos e até a próxima.